Vamos passar para a primeira palestra deste bloco de português, do primeiro dia do Congresso IAFA Latam, Congresso 100% virtual. Se trata de Ricardo de Molé. Ele tem uma experiência de mais de 25 anos em leasing operacional e logística internacional. Após a passagem pelo Grupo Granero, posteriormente exerceu papel-chave na implementação e desenvolvimento posterior da Arval no Brasil. Desde 2016, é responsável pelo desenvolvimento global da aliança Element Arval e sinergias com empresas do Grupo Banco BNP Paribas. Deixo vocês com Ricardo, que vai apresentar a evolução das frotas. Olá, bom dia, boa tarde a todos. Obrigado pela introdução, Raul. Obrigado, Jordi, por esse evento, por toda a estrutura que vocês estão proporcionando para essa audiência. Aqui a gente vai bater um papo sobre a evolução da frota na América Latina. Por uma questão técnica, eu estou com a equipe aqui à minha volta, que vai passar para o próximo slide. Miguel, se puderes cambiar o próximo slide, por favor. Quem é a Aliança Element Arval? Bom, a Aliança Element Arval, esse ano especificamente, nós estamos fazendo 25 anos. É uma sólida parceria. Temos mais de 2 mil clientes, 3 milhões de carros sob a nossa gestão, né? São carros financiados. E uma presença em 50 países. Na América Latina, especificamente, são 8 países. Então, México, Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Equador e Colômbia. Próximo slide, Miguel. Sim, qual que é a nossa visão, né, como aliança? Com foco aqui agora, principalmente, inclusive, no tema desse congresso, é uma visão mais tecnológica do que é uma frota. Então, alguns dizem frota 2.0. Eu gosto de dizer que a gente está baseando muito da evolução da frota na parte tecnológica, né, com foco em mobilidade, carros conectados, pessoas conectadas, e dentro de tudo isso, dando suporte para os nossos clientes nessa transição energética para um futuro mais sustentável. Próximo, Miguel. Bom, o que a gente vê aqui de carros elétricos híbridos, né? Um tabu, e como a gente também sabe, obter informações no mercado latino-americano não é a coisa mais fácil de se obter, né? A gente ainda carece muito de boa informação e informação confiável. O que a gente tem é uma evolução bastante significativa, se a gente comparar 2016 com 2019. Nessa evolução, a gente vê que a gente saiu de um market share de aproximadamente 2% para 10%, são 260% de acréscimo, né? Que a gente também pode observar, isso já olhando já uma tendência mais para o futuro, uma paridade de preços entre carros a combustão e carros elétricos, bastante em função dos incentivos fiscais e também dos custos para a fabricação de baterias, que ainda é um componente bastante caro, né? Por outro lado, essa tendência ela tende a continuar a nível global nesse patamar ainda por algum tempo, né? Talvez de forma mais acelerada ainda na América Latina, nesse percentual. Entretanto, a gente vê já que tem alguns governos, por exemplo, como a China eliminou os subsídios para carros elétricos com autonomia menor do que 200 km. Né? E carros com autonomia até 400 km, ela cortou em 67% os incentivos. Né? A Inglaterra ela teve uma queda de 15% na venda de híbridos porque eles cortaram também todo o incentivo. Então, isso é uma coisa que vai evoluindo, os governos vão se adaptando, né? Mas a tendência ainda é de uma forte elevação e que o market share de carros híbridos e elétricos tende a aumentar consideravelmente. Né? O próximo, Miguel, por favor. Gracias. Bom, aqui nesse próximo slide, o que a gente vê? Né? São 8 principais mercados que a gente tem na América Latina.
o Brasil e o México, evidentemente pelo tamanho da frota, com frotas aí, por exemplo, em 2019, foram comercializados no México mais de 1.300.000 carros. No Brasil, a gente teve mais de 2 milhões de carros comercializados. O que a gente pode observar? Mas, além desses países, que evidentemente têm uma grande relevância, tem países muito interessantes, né? Como o Uruguai, por exemplo. Eu costumo aqui internamente brincar que o Uruguai, aqui para a América Latina, será a Noruega, né? Por quê? Porque o país tem um ambiente muito favorável, né? Por um lado, você tem uma ampla capacidade instalada de geração de energia, em particular a eólica no período noturno, que é suficiente para poder suprir essa demanda extra, né? As fontes renováveis no país correspondem a mais de 90% da matriz de geração energética do país, e o que implica também numa baixa geração de emissão de gases, né? Não é como alguns países na Europa que depende para a geração de energia de queimar carvão, por exemplo, que ao mesmo tempo tem energia, mas por outro lado você acaba poluindo o planeta com carvão, né? Então tem que colocar isso um pouquinho na balança, né? Então um exemplo para vocês, né? Tem um veículo um carro, um Mercedes-Benz, que é o... Deixa eu até pegar aqui, que eu nem conheço esse carro direito, mas é um carro fantástico. EQC, né? Custa na Argentina, não, perdão, no Uruguai, $115.000 se você for comprar esse carro. Mas com todos os benefícios que o governo te dá, não só na compra do carro, mas os benefícios fiscais que você tem, como que lá eles chamam de projeto de inversão, né? Que você apresenta para o CONAP, que é essa instituição, você consegue, esse carro pode chegar a $57.000, né? Ou seja, praticamente a metade do preço do carro normal. Então, isso daí, hoje, no Uruguai, são mais de 50 pontos de ponto de recarga, por exemplo. Então, isso daí são algumas curiosidades que a gente acaba observando. Mercado bastante promissor também é a Colômbia, né? Que hoje, se você for pegar o percentual de carros elétricos versus o número de vendas de veículos no mercado colombiano, ele está um pouquinho abaixo, por exemplo, do share do México, que é super interessante, como vocês podem ver no gráfico. Tá? Seguindo, próximo slide, Miguel, por favor. Graças. Bom, o que a gente vê aqui? Por que os negócios, né, existem, né? Acho que essa aqui é uma prévia do que a gente vai ver aqui nos próximos slides, para a gente estar um pouco mais a fundo na implementação de carros elétricos às empresas, que é isso que a gente acaba se perguntando bastante, né? Quando que isso vai chegar aqui para nossa empresa? Primeiro dar uma base, né, do que a gente acredita. As empresas existem para gerar lucro, né? Do contrário, elas seriam organizações sem fins lucrativos, né? Por isso que um dos pontos principais é você ter metas e objetivos, né? Esses Goals and Objectives, né? Metas e objetivos têm que estar em harmonia com uma coisa que hoje é fato, né? O propósito da empresa. Quando a gente fala de propósito, não é uma meta, nem um objetivo, né? É um propósito, né? É uma coisa mais forte ainda, né? Por que a gente existe? Né? Uma das coisas que a gente acredita que uma empresa ela deve existir é ter uma boa responsabilidade social corporativa. Então, precisa estar bem em harmonia essa parte do retorno financeiro esperado também com o propósito da empresa. As duas coisas têm que coexistir no ambiente de harmonia. E aí que entra, a gente acredita que é a parte ambiental. Tem um livro do Jim Collins, que é esse que vocês estão vendo aqui no canto inferior direito, Built to Last, onde a gente vê, ele cita justamente exemplos de empresas, quais são os pontos similares, por que elas são tão bem organizadas, como elas estão organizadas, né, para poder ter esse sucesso, né? E a gente vê muito isso, né, essa harmonia entre o retorno financeiro esperado e também o propósito da empresa ligado à parte social corporativa, e o meio ambiente é o principal deles. O próximo, Miguel. Sim, então, como a gente passamos esse alicerce, né? Então, assim, quais são
principais drivers, né, os principais indicadores, os principais pilares que a gente vê nesse ecossistema de mobilidade elétrica? A gente tem uma parte que é a parte de políticas e incentivos, né? Isso daí pode mudar dependendo do país, até mesmo da região, né? Países como Brasil e México, as dimensões são enormes, então isso pode variar, né? Você tem até, às vezes, dentro de uma mesma cidade, você tem até restrição de utilização de veículos, né? A gente pega lá na Noruega, só carros elétricos podem andar em determinados pontos da cidade, por exemplo, tá? Depois a gente tem a parte da infraestrutura de carregamento. Isso, quando a gente olha, pode parecer um pouco ficção científica, eu diria, porque quando a gente olha para os países, efetivamente como eles são em questão de infraestrutura, a gente não tem nem estrada direito, né? É tudo esburacado, a gente vive nas grandes metrópoles, a gente sente isso um pouco, mas se a gente sai um pouco das grandes metrópoles, realmente a infraestrutura é um ponto bastante importante. Mas, infraestrutura, se você tem um carro elétrico, bom, efetivamente, a infraestrutura de carregamento é um ponto importante e precisa ter o apoio do governo. A gente vê também, a outra parte tem que ser olhada, é a tecnologia das baterias, porque é o coração do carro, né? Então, se a bateria tem uma pouca carga ou a durabilidade dela é baixa, você acaba tendo o teu TCO, o Total Cost of Ownership, custo total de propriedade, mais elevado. Né? A gente vê que há uma evolução bastante grande nesse sentido. Por último, a demanda para o consumo. Então, quanto mais demanda tem, a tendência é que o preço, não só da fabricação dos carros, mas os custos, no geral, eles tendem a reduzir. O próximo, Miguel, por favor. Sim. Aqui a gente está entrando um pouquinho mais a fundo, né? Quais são os desafios assim que a gente tem na América Latina, né? A primeira coisa é a estrutura de custos. Em alguns casos, a gente já pode ver uma equiparação do Total Cost of Ownership entre um carro elétrico ou híbrido, mas isso geralmente ainda é para carros executivos, né? Carros de força de vendas e veículos operacionais, de forma geral, o custo ainda de um veículo elétrico ele ainda é bastante elevado. Tá? Lógico, depende do país, depende dos incentivos, como a gente viu lá o caso que expliquei para vocês agora há pouco do Uruguai. Tá? Mas depende da disponibilidade do carro também. A parte da infraestrutura de recarga rápida, só para vocês terem uma ideia, a gente fez aqui uma pesquisa, custa entre 7 mil e 20 mil reais. Ou seja, custo entre 1.300 e 3.800 dólares. É bastante elevado. Mas isso também varia de país para país. No Chile, isso aí acaba caindo para metade. Ponto de recarga. Né? Se tem um carro elétrico, você precisa ter a continuidade, né? Senão as distâncias, a autonomia vai ser muito curta. Né? Tem países como o México que tem mais de 700 pontos de recarga. O Brasil, o último dado que consegui levantar foi de 500 carros. Mas tem países, por exemplo, como o Peru, que tem 2. Né? Mas, mesmo assim, ainda são vendidos carros elétricos no Peru. Né? Lógico, uma proporção bem menor. A parte da regulamentação, né? A gente tem movimentos importantes, como mencionei no Uruguai, Colômbia, até mesmo Chile, mas também tem questões que talvez no futuro acabam chegando um pouco mais perto da gente, que é, por exemplo, a emissão de CO2. Na Europa, isso tem um impacto fiscal muito elevado, e tem metas muito claras, né? Por exemplo, em 2019, a gente tem aí como, esse ano inclusive, né, os targets de 95 gramas por quilômetro, né? Essa emissão é uma emissão baixa, e isso daí é uma coisa que tem que ser seguida, porque senão você acaba tendo uma carga tributária mais elevada. Sobre a eficiência e autonomia, a gente acredita que é muito importante conhecer bem o perfil e as rotas dos seus usuários, né, para poder, evidentemente, saber se isso cabe ou não. E na parte da operação, os nossos estudos, né, e a nossa experiência tem mostrado que o custo de manutenção de um carro elétrico ele é consideravelmente menor, né, do que um carro movido a combustível fóssil. Miguel, vamos passar ao próximo. Aqui a gente tem, bom, como que isso, a gente estava antes falando dos desafios, tá, mas como que isso, fazendo a pergunta, né, como que isso afeta a minha empresa? Né, a gente pega aqui 4 pontos, né, impactos, benefícios, desafios e soluções. Primeiro, impacto operacional, né?
você pode ter algumas vantagens, como, por exemplo, no Brasil, você tem a isenção do rodízio, por exemplo. Né? No Brasil não, digo, mas São Paulo especificamente. Né? Tem a isenção do rodízio. Apenas um exemplo. Na parte da eficiência, sem dúvida nenhuma, a eficiência, acho que todo mundo aqui já leu a respeito, a eficiência do carro elétrico comparado com a gasolina é muito superior. Né? E isso tem impacto direto onde? No custo da tua frota. Né? Se a gente conseguir comprar um carro a um baixo custo, é um custo interessante. Se a gente for olhar apenas a parte do combustível, o custo ele é bem menor, né? Se a gente falar do carro elétrico. Também tem a questão da segurança, que a constante renovação da frota e toda essa parte tecnológica, você tendo carros novos, isso traz também uma maior segurança para os seus colaboradores, né? Tem uma tecnologia embarcada muito maior. Parte de benefícios, evidentemente, assim, custos menores do combustível, como a gente falou agora há pouco, emissão de CO2, você tem uma melhor gestão, mas não só falar uma melhor gestão. Por quê? Porque você tem uma tecnologia embarcada tão enorme no carro elétrico, né? Você tem um controle muito maior sobre o comportamento dos usuários, o comportamento do veículo, que você pode adotar ações, né, educativas, também junto aos condutores, para você poder, não só os condutores, mas das rotas, quem tem carro, quem não tem carro, fazer um car sharing dentro do grupo, enfim, abre um leque enorme de possibilidades. Tá? Desafios, bom, a gente viu agora há pouco na parte de infraestrutura, regulamentação, o alto preço do carro e tudo mais, e autonomia, né? Dependendo países como dimensões como o Chile, que é um país enorme, o Brasil e o México, isso é um ponto que tem que ser bem considerado, né? Soluções. Na parte de regulamentações, a tendência é elas serem cada vez mais rígidas, envolvendo a emissão de gases e também a parte dos incentivos fiscais para que isso seja adotado. A gente vê o caso do Uruguai, o caso da Noruega, a gente vê na Colômbia também, no Chile, a parte de ônibus elétricos também, um projeto enorme que eles têm por lá. E aí entra o próximo passo, já fazendo o link para o próximo slide, a parte de transição para os veículos elétricos. Né? O primeiro passo, normalmente, vai não carros totalmente elétricos, porque existe toda a parte da infraestrutura e autonomia desses carros, mas os carros híbridos hoje a gente acaba vendo uma maior paridade dos preços. El próximo, Miguel, por favor. Ricardo. Sí. Disculpe, ya tendría que ir acelerando la sua presentación. Aceleramos más. Estamos quase terminando. Muito rápido. Mais 2 ou 3 minutos. São muitos pontos. Eu vou acelerar um pouquinho mais aqui para poder fazer a conclusão. A parte da estratégia, bom, avaliar o custo real da utilização da sua frota. Parte da infraestrutura, sem dúvida nenhuma. Implementação é o ponto mais importante, que aí eu já passo para o próximo slide para a gente poder ganhar tempo. Né? Miguel, el próximo, por favor. Aqui, a parte da implementação, a gente julga que essa é a parte mais fundamental. Quando a gente fala de carros elétricos, a gente quer olhar para o que está em vermelho, que é a parte da infraestrutura e carregamento inteligente, né? Mas a gente esquece de um ponto. Né? Empresas como a nossa, né? Empresas de terceirização de frotas como um todo, a gente não pode esquecer que tudo que está em verde, a gente já faz. Isso corresponde a 75% do que envolve a implementação de um veículo elétrico. Né? Então, a parte da infraestrutura e carregamento inteligente, isso daí, uma parte depende, evidentemente, do governo, mas a outra parte nós também conseguimos fazer, ou as empresas que fazem a gestão própria também o conseguem. Miguel, próximo. E aqui terminamos, Raul. E pessoal, bom, resumindo, né? Por que eletrificar a frota? Bom, a tendência é essa, tende a gerar menos custos, socialmente interessante, né? Demanda sobre isso, né? E por último, toda a parte de tecnologia com conectividade, isso daí já faz parte da nossa realidade, tá? Então assim, é o futuro que está chegando cada vez mais rápido para a gente e a gente tem um total conhecimento e poder auxiliar vocês nesse processo de transição, tá bom? Desculpa a correria no final, mas o assunto ele é muito extenso, tá bom? Muito obrigado, Raul. Bueno, você estava falando de estas novas fórmulas de mobilidade corporativa, ¿no? Aquí na Aliança Elementarval, vocês têm ideia
de todas estas mudanças, novas fórmulas, si realmente significará un incremento, una disminución en cuanto a costos. El total cost de mobility, el TCM, pues avaliado, o qué podría suponer para sus clientes incorporar, sería mesmo custo ou seria tem uma orientação para os gestores que nos estão escutando? Sim, sim. Nós temos isso, evidentemente, mais difundido no mercado europeu, que é muito mais maduro do que o nosso latino-americano, e até mesmo no mercado norte-americano. A gente tem uma metodologia que se chama SMART, né, que a gente analisa justamente quais são os objetivos e metas da empresa, primeiro ponto. Né, a gente analisa o comportamento dos usuários, né, então a gente precisa ter acesso a dados, né, onde ele mora, qual o trajeto que ele faz, dias da semana, né, analisa todos esses dados. Né, aí a gente pode propor soluções híbridas, né, de veículos, sejam a combustão, sejam híbridos elétricos ou plug-in hybrids, mas a tendência é realmente de queda, porque se a gente for olhar, não só olhando para a ótica de frota, mas da ótica do negócio em si, né? A tecnologia, ela traz a redução de custos, né? E carros elétricos é uma das tecnologias. Aí você agrega telemetria, você agrega dados e tudo mais, isso tende realmente a cair. Né? O que a gente vê em alguns mercados, e até mesmo no mercado latino-americano, quando a gente fala de total cost of mobility, a gente vê que justamente a pandemia, que é esse momento que a gente está vivendo agora, fez as empresas, com esse tempo, pensar melhor e reavaliar as suas soluções de frota. E o que a gente vê em alguns casos, ainda em fase embrionária, são empresas que estão pensando, por exemplo, em casos de executivos, num downsizing dos carros, né? Ou seja, já de pronto uma redução significativa nos veículos. Como ocorreu na crise da Europa em 2008? Por exemplo, que teve toda a crise financeira em 2008, né? Há uma redução no padrão do veículo, né, para o uso durante a semana, ao mesmo tempo dá um allowance para, por exemplo, a pessoa tinha um SUV, passa a ter um hatchback durante a semana, mas ele tem um allowance para ir numa locadora no final de semana para poder viajar com a família, por exemplo. Né? Eu, por exemplo, eu trabalho de casa, eu viajo bastante e eu tenho um carro da empresa, mas ao mesmo tempo vou de scooter, né, de patinete para o escritório, reduz o custo de combustível. São coisas assim que, justamente, a tecnologia, não só dos meios de mobilidade, mas sim também que os governos fazem. Né? Criação de ciclovias, a gente vê Uber, táxi 99, tudo isso tende a ter uma redução. Porque quando você pega uma equipe comercial, por exemplo, que vai visitar clientes, tem um custo de estacionamento. Às vezes a empresa fica a 2 quilômetros do escritório, compensa mais hoje ir de Uber ou de algum outro meio similar, mais barato que você pagar o estacionamento nessas grandes capitais. Né? Então, assim, realmente, a redução com a tecnologia ela tende a cair. Ou seja, vocês acham que sim, que realmente haverá redução? Sem dúvida. E as cidades da América Latina, porque, claro, você falava que si Europa, que si... Pero las ciudades de América Latina, que es aquí nuestro ámbito, ¿están preparadas sus infraestructuras para esas nuevas tendencias? O sea, realmente... É complicado dizer isso, né? Como eu disse agora há pouco, né? Quando a gente olha, não tem nem rua direito para a gente andar, né? Calçada para os pedestres. É um pouco difícil dizer para você se estão preparadas. Não, a gente vê movimentos importantes, né? Eu vejo, para falar aqui alguns nomes ou de cidades que a gente tem experiência, o Peru, por exemplo. O Peru tem atualmente 2 pontos de recarga para veículos elétricos, né? Os 2 em Lima. Né? Mas, ao mesmo tempo, vendeu no ano passado 360 carros híbridos elétricos. A gente vê numa cidade como Lima, por exemplo, que tem ciclovia em vários pontos da cidade. Apesar do trânsito caótico que é Lima, a gente vê isso. A gente vê São Paulo, né? Vê Cidade do México, o Chile, que estão fazendo... Lima? Na Faria Lima mesmo? Ou na Paulista? Sim, ou na Paulista, exatamente. Né? As empresas estão cada vez mais investindo nesse sentido. E vai muito a ver com aqueles slides que eu apresentei agora há pouco, né? De dar aquela harmonia entre o retorno, né? E a responsabilidade social corporativa. Isso também serve para os governos, né? Porque ao mesmo tempo que o governo dá incentivo, ele está deixando de arrecadar.
mas precisa, ao mesmo tempo, estar em harmonia com a responsabilidade social corporativa ou governamental dos governos, né?